2 Samuel, capítulo 23, a partir do verso de número 8. Em alguns lugares onde eu já fui pregar, algumas pessoas não gostam muito porque alguns pregadores ficam repetindo a mesma coisa, ficam repetindo o capítulo, o versículo e o livro direto. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8, porque sempre acontece, tem alguém sempre está perguntando, então a gente sempre reforça, porque sempre tem alguém que não ouve, a gente reforça novamente para que a pessoa possa encontrar. Amém? Você que está em casa também localiza comigo, tem uma igreja virtual também que está assistindo, que Deus possa abençoar a tua vida. Você que assiste pelo Facebook, você que assiste pelo YouTube, que Deus possa te abençoar com bênçãos sem medida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe nosso irmão que está vindo pela primeira vez, amém? A irmã também, que Deus abençoe, fique à vontade, sinta-se em casa em nome de Jesus, amém? Diz assim o texto: estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemoni. O principal dos capitães era Adino e Ezinita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja. E quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão. Diga assim comigo: cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra, diga assim comigo, um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Quem pode dizer amém? Sente e fique à vontade no nome de Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é muito clara e objetiva em relação aos períodos em que a nação de Israel viveu. O primeiro período que Israel vive é o período dos juízes. E os juízes são os homens que Deus levantou, que Deus delegou a função para resolver as questões legais do povo. E os irmãos estão cientes de alguns dos juízes que Deus levantou sobre a nação de Israel: Gideão, Débora, Jefité, Sansão, entre outros. Porém, este período ele vai passar, e um dos últimos juízes da nação de Israel, este homem que era proprietário de 3 ministérios, 3 ministérios Deus o confiou: o profeta Samuel, sendo também profeta, juiz e sacerdote. A ele lhe foi dado 3 ministérios. Um dos últimos juízes levantados na nação de Israel. E agora no capítulo 8 de 1 Samuel, no contexto bíblico histórico, se os irmãos forem acompanhando comigo à medida que eu vou falando, no capítulo 8 de 1 Samuel, a palavra do Senhor vai dizer que os israelitas pedem um rei. E quando os israelitas pedem um rei, Samuel se sente retraído nesta situação. Ele vai dobrar os seus joelhos e vai conversar com Deus, sendo também um sacerdote, levando as causas do povo até Deus. Vai dizer: o povo está pedindo um rei. E Samuel se sentiu rejeitado, mas Deus fala com Samuel e diz assim para ele: não te sintas rejeitado, porque o povo não te rejeitou a ti, mas a mim, que sou o rei do povo. Então Deus vai agora estabelecer alguns parâmetros, algumas leis que o povo deveria seguir em relação ao que eles estavam cobrando.
Se existia uma cobrança da parte do povo, agora também existiria uma cobrança da parte do próprio Deus. E Deus estabelece alguns parâmetros, algumas leis. No capítulo de número 9, Saul é escolhido pela vontade permissiva de Deus, porém sendo escolha do povo, escolhido pelo povo, pela vontade permissiva de Deus. Sendo assim, Deus também delegou a função de rei a Saul. Existem algumas pessoas que dizem que quem escolheu Saul foi o povo. Não, quem escolheu Saul foi Deus, pela sua vontade permissiva, pela vontade permissiva de Deus, escolhido pelo povo. Deus aprova a escolha do povo. De certa forma, Saul também está sendo escolhido pelo próprio Deus. No capítulo de número 10, a gente percebe, em versículo 10, a gente percebe que Saul, ele também estava profetizando com os profetas de Gibeá. Então a ele foi lhe dado dois ministérios: o ministério de ser rei e o ministério de ser profeta, porque ele estava profetizando. Agora Saul recebe o reinado. Deus lhe confia as 12 tribos. Deus lhe confia a nação de Israel. E lhe confiando a nação de Israel agora, Deus vai lhe fazer alguns pedidos. E alguns dos pedidos que Deus vai fazer a Saul é: mata o rei Agag, mata os amalequitas, mata as crianças de colo, mata os jumentos, mata os bois, mata todo mundo, extermina aquela cidade, por causa da opressão que eles fazem à nação de Israel. E agora a palavra do Senhor vai dizer que Saul vai executar o pedido que Deus havia feito a ele, através da boca do profeta Samuel. E quando ele chega na terra dos amalequitas, a palavra do Senhor vai dizer que ele mata todas as crianças de colo, ele mata homens e mata mulheres. Só que agora a voz do povo vai falar mais alto nos ouvidos de Saul. A voz de Deus não está falando mais alto. O que está falando mais alto agora é a voz do povo, que o elegeu pela vontade permissiva do próprio Deus. A ordenança era: mata todo mundo. E agora o povo vai começar a dizer, os soldados vão chegar para Saul e vão começar a dizer: separa o melhor das ovelhas, separa o melhor do gado, separa o melhor do despojo, e também não mata o rei Agag, porque desta forma tu vai mostrar superioridade, tu vai mostrar grandeza diante do teu reinado. E a palavra do Senhor vai dizer que desta forma o povo pedindo, Saul vai executar. É por isso que a gente ouve um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz de Deus é absoluta. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. O que Deus faz é perfeito. O que Deus faz não se quebra. O que Deus estabelece não cai por terra. E agora o rei que o povo elege vai obedecer a sua voz, separando Agag, separando o melhor dos despojos. E a palavra do Senhor vai dizer agora que Deus vai entrar dentro da casa de Samuel, na escola de profetas, e vai falar com ele: olha, Samuel, vai até Saul, porque eu estou rejeitando ele. Ele desobedeceu a minha voz. Samuel demora alguns dias para ir até Saul. E agora Saul se vê, além de receber o ministério de rei e além de receber o ministério de profeta, ele não espera Samuel chegar para oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele não espera Samuel chegar. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar o melhor do despojo, que foi aí uma desobediência, e ele vai assumir o papel de Samuel como sacerdote. Só que existem apenas duas pessoas nas escrituras sagradas que tiveram 3 ministérios. E quem são esses 2 homens? O primeiro homem é Samuel, que vai ser sacerdote, juiz e profeta. O segundo homem que vai receber 3 ministérios na Bíblia Sagrada é Jesus, o Cristo. Ele vai ser rei, sacerdote e profeta. Só existem 2 homens na Bíblia Sagrada que receberam 3 ministérios sobre a sua vida. E agora Saul se acha no direito de entrar
de assumir não só o papel de rei e o papel de profeta, mas também o papel de sacerdote. E ele vai pegar o melhor do despojo que foi separado na guerra e ele vai oferecer sacrifícios ao Senhor. E quando Samuel chega, Samuel já chega com a palavra liberada. Ele vê que o altar estava aceso, ele vê que tinha holocausto em cima do altar. Ele fez uma contabilidade das ovelhas e do gado e ele percebe que estava passando, tinha mais gado, tinha mais ovelhas, tinha mais coisa do que quando da última vez que ele havia chegado. Ele percebe que tinha alguma coisa errada e agora ele vai liberar uma palavra profética sobre a vida de Saul. E quem dera que fosse uma palavra boa de se ouvir, mas é uma palavra dura para o coração de Saul, que vai deixar Saul amargamente ferido dentro da sua alma, porque agora o que ele mais tinha de valor ele vai perder, que é o seu reinado. Samuel olha para Saul e diz assim: olha, Saul, o Senhor tem te rejeitado por causa da tua desobediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Tu te rebeliastes, não foi contra homem, mas contra o próprio Deus, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Agora a palavra do Senhor a palavra do Senhor vai dizer que Deus havia rejeitado Saul a partir daquele momento. Quando Samuel está saindo de dentro da tenda de Saul com o recado que Deus havia dado, Saul segura na veste de Samuel e a veste se rasga. E agora Samuel olha para Saul e em alto e bom som, com clareza e consciência do que está dizendo, outra palavra profética é liberada sobre a vida de Saul. Samuel olha para Saul e diz assim: assim como tu rasgaste as minhas vestes, o reino será rasgado de ti. Agora as vestes de Samuel são rasgadas e ele sai de dentro da tenda. A palavra do Senhor vai dizer que um espírito maligno da parte de Deus começa a atormentar Saul. E agora do outro lado Deus já está trabalhando numa terra chamada Belém. Deus entra dentro da casa de Jessé e começa a separar dentre seus filhos um rei. Deus fala com Samuel de novo e diz assim: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Vai até a casa de Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos eu tenho me provido de um rei. Os irmãos já conhecem a história de Cós salteado melhor do que eu. A Bíblia vai dizer que agora vai Samuel até a casa de Jessé, o belemita, e nesse inteirinho o menor estava cuidando das ovelhas. Quando nós lemos o texto de 1 Crônicas capítulo 2, do verso 15 até o verso 17, ou melhor dizendo, do verso 13 até o verso 15, a palavra do Senhor vai mencionar o nome dos filhos que se passaram nas escolhas que Deus iria fazer. O primeiro que passa é Eliabe, o segundo que passa é Abinadab, o terceiro que passa é Samar, o quarto que passa é Radai, o sexto que passa é Ozem. Passam-se os 6 filhos, e agora Samuel olha para Saul e diz assim: acabaram-se os jovens, acabaram-se os mancebos. E Jessé olha para Samuel e diz assim para ele: não, o menor não está presente, o menor está no pasto cuidando das ovelhas. Chama ele, porque a gente só vai sentar na mesa quando o menor ele chegar. Quando o menor chegar, a gente vai sentar na mesa. O menor chega, todo mundo senta na mesa. E agora Davi é escolhido como rei na nação de Israel, o homem segundo o coração de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que agora o céu começa a se movimentar ao respeito de Davi. E nesse contexto bíblico histórico agora, Deus vai criar uma situação lá onde está Saul. Saul e o exército de Israel está sendo incomodado por um homem chamado Golias, um filisteu, um homem muito alto, que estava há mais de 40 dias oprimindo a nação de Israel, querendo um combate, querendo um duelo com um homem, para que a nação de Israel prevalecesse ou para que a nação de Israel fosse derrotada. Se os filisteus ganhassem, tomariam Israel. Se Israel ganhasse, tomaria as terras dos filisteus. E a palavra do Senhor vai dizer que agora Davi é enviado até seus irmãos para levar água, levar comida, levar mantimento. E quando Davi chega, parece que vejo aquele homem gritando: quem é o homem dentre vós que vai duelar comigo, que vai combater comigo? Quando Davi escuta aquele insulto, ele não aguenta, porque Davi poderia até ser pequeno, poderia até não ter força e poderia até não entender da arte da guerra, mas ele tinha dentro dele
um espírito de guerreiro, porque Deus não precisava de rei. Quem precisava de rei era o povo. Deus precisava de um guerreiro que lutasse as suas guerras. Por que o Senhor está dizendo isso, evangelista Tiago? Porque no dia que Davi, ele não foi para o palácio, ele não pecou. No dia que Davi não foi para o pasto, ele não pecou. Mas no dia que ele deixa de ir para a guerra, ele peca. Porque Deus não queria rei, Deus não queria pastor, Deus queria um guerreiro. Porque quando você deixa de fazer o que você tem que fazer dentro da igreja, você peca. Quando Deus te escolhe para um ministério dentro da casa do Senhor e você não executa, aí, meu amigo, pode ter certeza que se não caiu, vai cair. Porque quando você para de fazer aquilo para que Deus te ordenou, você cai, a queda é certa. Por isso que está escrito na Bíblia Sagrada: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Vigia, profeta, vigia, profetiza. Cuidado no ministério que Deus colocou na tua mão. Faça com zelo, faça com amor. Pode ter um, pode ter dois, pode não ter ninguém. Se ninguém vier, eu vou fazer minha parte, porque fiel é o que me chamou para esta peleja. Olha para o irmão que está no teu lado e diz assim para ele: Deus te confiou um ministério, Deus te confiou uma chamada, e no dia que você deixar de fazer o que Ele te escolheu para fazer, vai cair. Cuidado. Naquele dia, Davi chega, ouve um insulto e diz assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus que é vivo? Ele entra dentro da tenda de Saul e diz assim: já que ninguém quer, eu quero. Foi no ribeiro, pegou 5 cheixos de pedra. Ele pegou sua funda, pegou o cajado e vai para o meio da batalha. Golias olha para Davi e diz assim: será que eu sou algum cachorro para tu vir até mim com paus e pedras? Davi olha para ele e diz assim: não, cachorro eu não sou não. Tu vens a mim com lança, espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Agora Davi vai pegar uma das 5 pedras, coloca a pedra na funda, gira a funda e joga a pedra. A pedra vai cravar na testa do gigante e o gigante cai para frente. O que eu acho interessante é que quando uma pessoa é baleada, a lógica do que deve acontecer é que se a pessoa for atingida de frente para trás, ela vai cair para trás. O impacto da bala vai conduzir ela para trás. Só que quando a pedra crava na testa de Golias, ele não cai para trás, ele cai para frente. Então o que derrubou Golias não foi a pedra, foi o nome do Senhor dos Exércitos. Quando Davi gira a pedra e a pedra crava, o que vai derrubar o gigante não é a pedra, mas o nome do Senhor que foi mencionado por Davi. No momento que ele estava girando a funda, o gigante cai. A vitória é do povo de Deus. E agora Davi ele vai ficar mais próximo do rei de Israel, porque um espírito do mal o atormentava. Davi vai começar a dedilhar a harpa. E quando Davi dedilha a harpa, Davi ele era usado pelo próprio Deus. A música espantava, a música expelia o espírito do mal que estava sobre a vida de Saul. O que é que Deus está fazendo aqui, irmão? Deus está criando situações. O céu está se mobilizando, o céu está se movimentando para encaixar Davi num ambiente que Deus queria. O céu começa a se movimentar para colocar Davi no lugar que Deus queria. Ei, você pode até pensar que a promessa que Deus te fez não vai se cumprir, só que Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Não é porque você ainda não chegou na cadeira de rei que Deus ainda não está trabalhando. Deus está trabalhando nos mínimos detalhes. São degraus. Tu vai subindo o primeiro, vai subindo o segundo, vai subindo o terceiro. Quanto menos esperar, tu já está no trono, tu já está sentado. Os anos se passam, tu nem percebe. Agora tem que tirar a ansiedade do coração. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus estava trabalhando na vida de Davi. Davi mal estava percebendo, mas Deus já estava encaixando ele dentro do reino. Deus já estava encaixando Davi dentro do exército. Davi começou a entender como era a arte da guerra, e agora ele vai com Saul e com Jonatas para a guerra. Todas as vezes que Davi ia para a guerra, que voltava, no contexto bíblico histórico de 1 Samuel capítulo 18, a partir do verso 7, a Bíblia vai dizer
que as mulheres, tangendo seus instrumentos, elas começavam a dançar e a cantar. E o cântico das mulheres era: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. O que elas estavam dizendo mais ou menos era: Davi e Saul foi para a guerra, Davi matou 10 mil e Saul matou 1000. Quando Saul escuta aquilo é como se fosse uma facada no coração dele. E quando nós lemos capítulo 18, versículo 9, o contexto bíblico histórico, ele vai nos dizer, ele vai nos passar dizendo que a partir daquele dia, Saul não olhava mais para Davi com bons olhos. O ódio entrou dentro do coração de Saul. Saul agora tinha raiva de Davi, porque via as grandezas que Deus estava fazendo na vida dele. Agora Davi é obrigado a fugir. Davi foge e ele entra dentro de uma caverna. Diga assim comigo: ele entra dentro de uma caverna. E o nome da caverna é Caverna de Adulão. Isso é capítulo de número 22 de 1 Samuel. Davi entra dentro da caverna. E agora a gente sabe que caverna é lugar escuro. Caverna é um lugar sombrio, onde mora cobra, escorpião, mora tudo que não presta lá dentro da caverna. E o texto sagrado vai dizer que Davi desceu a caverna, o que significa que a caverna não era no alto, a caverna era em um lugar baixo. Davi desce. Davi estava agora morando com escorpião, morando com cobra. Davi estava morando com todo tipo de animal que não prestava. E além disso, ele desceu. Ele não subiu a uma caverna, ele desceu a uma caverna. Significa que ele estava no momento mais escuro da sua vida. Ele estava dentro de uma caverna. E se ele desce, além de estar no momento mais escuro da sua vida, se ele desce, ele está no nível mais baixo que ele já viveu. Ele estava no momento mais escuro da sua vida e estava no nível mais baixo da sua vida. Ele estava totalmente sem credibilidade, ele estava totalmente sem recurso, ele estava totalmente sem ninguém. Só que quem tem a promessa, ele não fica só no deserto. Quem tem a promessa, ele não fica só no vale. Quem tem a promessa, ele não fica só na prova. E o que é que Deus vai fazer? Se você ler aí comigo o contexto bíblico histórico de 1 Samuel capítulo de número 22, a palavra do Senhor vai dizer, o texto vai dizer: e juntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso, e Davi se fez chefe deles. Irmão, tu tá entendendo o que eu tô dizendo? Davi, ele estava no nível mais baixo da sua vida. Davi estava no momento mais obscuro da sua vida, e no momento que Davi mais precisava, quem é que se junta com ele? Gente que estava em aperto, gente que estava endividado, gente que tinha um espírito desgostoso. Só se junta com Davi quem estava no mesmo nível que ele. Parece que vejo aqueles homens batendo assim na boca da caverna e dizendo: Davi, tu tá aí dentro, tu tá escondido. Ei, Davi, a gente tá aqui. E quando Davi olha, só tinha homem que estava na mesma situação que ele, endividado, sem esperança, sem credibilidade, sem recurso. Ei, deixa eu liberar a primeira palavra profética de Deus sobre a sua vida. Que palavra é essa, evangelista Tiago? Já vais a palavra que Deus tem para a tua vida. Olha para o irmão e diz assim para ele: Deus vai te usar no pior momento da sua vida, para as pessoas que estão na mesma situação que você. Você está pensando que Deus vai mandar uma pessoa para te ajudar? Não, você não é copo de água, você não é balde, você é cacimba, e cacimba não precisa da ajuda de ninguém para se encher. Você se enche só, e Deus toma conta da tua vida, e você vai ter que ajudar quem está na mesma situação que você. Deus vai mandar na tua porta gente que está em aperto. Deus vai mandar na tua porta gente que está endividado. Deus vai mandar na tua porta gente que está em aperto. Por quê? Porque Deus te confiou o ministério de rei, e quem é rei até na prova governa. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: quem é rei até na prova governa. Cante, rebebevaciar. Tá dentro da caverna, mas é rei. Tá no pior momento da vida, mas é rei. Ei, ninguém vai tirar teu ministério, ninguém vai tirar o que Deus te confiou, ninguém vai roubar os dons que estão sobre a tua vida. Tá no escuro, mas é rei. Tá no pior momento da sua vida, mas é rei. Tá na pior fase da sua vida, mas Deus escolheu, mas Deus separou, mas Deus... Eita glória! Eu só tô liberando esta palavra aqui para quem é espiritual. Se tu não quiser pegar, não tem problema, mas eu continuo falando. Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar, Deus vai cumprir as promessas
promessas que tem na tua vida vai bater na tua porta. Pessoas que estão vivendo na mesma situação que você, e você vai dizer: Deus, mas é eu que estou precisando de abraço, é eu que estou precisando de palavra. Mas Deus está dizendo: a ferramenta eu dei a você, o dom eu dei a você, o ministério eu dei a você, eu não dei a ele. Então ele vai bater na tua porta e vai dizer: irmão fulano, ora por mim, irmã cicrana, me dá uma palavra. Mas é você que precisa. Mas Deus está dizendo: o ministério eu dei na sua mão, faça. Quem recebe esta palavra, levanta a mão para glorificar Jesus. Está na caverna, mas Deus escolheu. Está no escuro, mas Deus escolheu. Está na pior fase da vida, mas Deus separou. Ah, evangelista, eu cheguei aqui hoje tão triste. Eu estou me sentindo tão fraco. Aí Deus manda te dizer assim: está na caverna, mas é meu. Está no momento mais obscuro da sua vida, mas você é meu. Está no meio das cobras e dos escorpiões, mas é meu. E Deus está dizendo que por esses dias, tu nessa situação mesmo que tu tá, vai bater gente na tua porta que vai precisar de você, e você vai ter que ajudar. Porque se você não ajudar, você vai continuar na mesma. Agora se você ajudar, Deus vai te honrar. Porque quem ajuda é ajudado. O céu vai se movimentar a teu respeito. É você ajudando na terra e o céu ajudando você. Você faz na terra, a terra manda o comando para o céu manda o comando para a terra, e você é abençoado. Olha para o teu irmão e diz assim: faça na terra, que Deus te recompensará do céu. Não, irmão, parece que eu estou pregando sozinho aqui hoje. Vou fazer feito o pregador de ontem. Eu posso aplicar. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: é você fazendo na terra. Diga a ele: é você fazendo na terra e Deus mandando os recursos do céu. É você fazendo na terra e Deus mandando o comando do céu. Tu acha que tu vai morrer nessa caverna? Deus te ungiu a profeta, Deus te ungiu a rei, Deus te ungiu a sacerdote, Deus te escolheu para uma obra, te confiou um ministério, e tu está dizendo: vou morrer, Jesus, vou ficar aqui, a cobra vai me matar, o escorpião vai acabar com a minha vida. Ei, tu não foi chamado para ser rei de cobra e de escorpião. Tu foi chamado para governar um povo, e Deus não vai te deixar morrer dentro dessa caverna. Só quem crê nesta palavra, levanta a mão para glorificar Jesus, porque Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, e vai dar tempo, vai dar certo, e vai ter festa. Olha para tua irmã e diz assim para ele: tem dupla honra de Deus chegando para a tua vida. Tá muito fraco, diga assim: tem dupla honra de Deus chegando para a tua vida. O homem dá honra, agora Deus não dá honra, Deus dá dupla honra, porque honra para Deus é pouco. Deus está dizendo: eu vou te dar dupla honra, eu vou te honrar em dobro. Lá naquele lugar onde tu foi humilhado, lá naquele lugar onde tu foi pisado, eu vou te honrar lá. Tu tá querendo sair de lá, mas você não vai sair de lá agora não. Eu vou te honrar lá. Ainda tem muita gente que tu vai ajudar lá. Cante, rebinência. Ela é bebê canto, que é bebê vácia. Tem gente que tá no sofá aí, que já tá chorando. Tem gente que tá aí dentro do quarto, que tá dizendo: Jesus está falando comigo. Coloca aí nos comentários. Jesus está te dizendo nesta noite, Ele está te dizendo: vou te tirar da depressão, vou te tirar da síndrome do pânico, vou tirar a ansiedade. Tu não vai mais precisar de antidepressivo, tu não vai precisar mais de remédio para dormir. Eu sou teu sono. Aí vem a palavra do Senhor dizendo assim: deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Quem vai sustentar o teu sono é Deus. Quem vai cuidar de você é Deus. Não vai precisar de remédio, não vai precisar de psicólogo, não vai precisar de psiquiatra. A mão de Deus estará estendida sobre a tua vida. Irmãos, agora a pergunta que vem na nossa cabeça é: por que esses 400 homens se juntaram com Davi no pior momento da sua vida? Por que, diaconisa Roberta? Eles poderiam se juntar com Saul, sim ou não? Saul tinha credibilidade, Saul tinha um reino, Saul tinha recurso, Saul poderia fornecer salário, dar emprego, dar trabalho. Mas por que eles não se juntam com Saul, se juntam com Davi? Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim a ele: porque Davi não tinha recurso, mas tinha promessa. Não, você não está entendendo esse negócio. Davi não tinha recurso, mas tinha promessa. Na cabeça deles,
Eles não estavam andando e se juntando com um fugitivo. Eles estavam andando e se juntando com o futuro rei de Israel. Então não fique reclamando que no pior momento da sua vida Deus colocou pessoas no teu caminho que tendo a mesma situação de você, que você. Sabe por quê? Porque pior é se você estivesse sozinho. É melhor essa pessoa na mesma fase que você está vivendo, passando as mesmas coisas que você está passando, porque vocês vão crescer juntos. Deus vai te honrar e vai honrar quem está do teu lado. É melhor estar do lado de quem não tem nada, mas tem promessa, do que estar do lado de quem tem tudo e não tem promessa. Porque é melhor ter o Deus da provisão do que ter a provisão. O que é dinheiro diante do Deus que é dono do dinheiro? O que é recurso diante do Deus que é o dono do recurso? Olha para o teu irmão e diz assim para ele: é melhor ter o Deus da provisão do que ter a provisão. Quando alguém disser assim: ei, tu quer a provisão de Deus? Diga assim: eu quero não, eu quero coisa maior. Eu quero o Deus da provisão. Ei, tu quer o recurso? Não, eu não quero o recurso não. Eu quero o Deus dos recursos. Porque se eu tiver o Deus dos recursos, vai ter recurso hoje, vai ter recurso amanhã, vai ter recurso semana que vem. Mas se eu só receber uma vez, vai acabar. Vai acabar. A provisão acaba, agora o Deus da provisão é permanente. Ele é eterno. Tá faltando hoje, mas o Deus que é eterno manda amanhã. Tá faltando amanhã, mas o Deus que é eterno manda no outro dia. Ele não vai deixar você desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. O texto sagrado vai dizer que estes homens, estes 400 homens que se juntam com Davi, eles se tornam, quando Davi assume o reinado, agora Davi já é rei. 2 Samuel capítulo de número 4, ele é levantado como rei na nação de Israel. E quando nós lemos o contexto bíblico histórico, nós entendemos que estes 400 homens que se juntam a Davi no pior momento da sua vida, na fase mais escura da sua vida, no nível mais baixo da vida de Davi, se tornam os famosos valentes de Davi. E a Bíblia faz questão de evidenciar o nome de 3 destes valentes: Josebe-Basebete, Eliasar e Samar. E por que a Bíblia não menciona o nome dos 400? Eram 400 homens. A Bíblia vai mencionar aqui em 2 Samuel capítulo de número 23 o nome de 37. Porém apenas 3 são evidenciados pelas obras que fizeram. Por quê? Porque quem faz o que ninguém nunca fez consegue chegar em lugares que ninguém nunca conseguiu chegar. Quem faz mais chega mais longe. Quem faz mais é mais evidenciado. Então o que está acontecendo aqui? Tem o nome de 37 só, porém apenas 3 são evidenciados e tem as suas obras escritas no livro de 2 Samuel. Aí quando a gente lê capítulo 23, versículo 8, a Bíblia diz: e estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete. Aí passa a parte C do versículo: que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Sabe o que aqui o texto está dizendo? A garra da peleja, a garra, ou melhor dizendo, a força de vontade de guerrear, fica mais aplicado assim: a força de vontade de guerrear era tão grande que numa jogada da lança que aquele homem deu, ele matou 800 homens de uma vez. Qual é o instrumento que ele está usando? Diga assim comigo: lança. Está muito fraco, diga assim: lança. Ele era habilidoso com a lança. E o que é a lança? A lança é uma arma bélica de longa distância. A lança não é usada no campo de batalha para quem está guerreando perto, é para quem está longe. O inimigo vem de longe, eu jogo a lança. E ele está com a lança, ele era tão habilidoso que numa jogada só, ele matou 800 homens de uma só vez. Não me pergunte como, que eu não sei dizer, mas a mão de Deus estava sobre esses homens. Agora me pergunte, por que eles lutavam com tanta força? Por que lutavam com tanta garra e com tanta vontade? Porque eles se lembravam, no campo de batalha, que se eles perdessem, eles iriam voltar para aquela fase que eles estavam vivendo quando Davi estava dentro da caverna. Então eles pensavam assim: ou a gente ganha, ou a gente volta com o escudo
ou sobre o escudo, mas Deus vai ter que honrar a gente aqui nesse campo de batalha. Ou a gente ganha, mas a gente não vai voltar para casa morto. A gente não vai deixar a família da gente à toa. Não vai deixar sem recursos e sem credibilidade. Porque um dia a gente não tinha nome, mas agora a gente tem. Então a gente não pode deixar o nome morrer. Antes a gente não tinha recursos, mas agora tem. E se a gente perder aqui nesse campo de batalha, a gente vai perder tudo. Vai perder casa, vai perder família, vai perder credibilidade, vai perder nome, vai perder recursos, vai perder tudo. Ei, sabe por que você tem perdido tantas batalhas espirituais? Porque você não está lutando com garra. Sabe por que você está perdendo tanta coisa na dimensão espiritual? Sabe por que o céu não tem te abençoado mais do que o que você precisa? É porque você não está fazendo a obra com amor. É porque você não está fazendo com vontade. Porque se você está usando lança e está matando 3, você pode jogar lança e pode matar 800. Deus está dizendo, se você consegue fazer até aí, você consegue chegar mais longe. Você só precisa ter mais força de vontade. Você só precisa ter mais coragem. Você só precisa ter vontade de guerrear. Porque se você tiver vontade, eu vou te dar força. Porque se você tiver vontade, eu vou te dar coragem. Porque se você tiver vontade, eu vou te dar proteção no campo de batalha. Aí eu disse assim, mas meu Deus, o que representa a lança? Que esta ferramenta, esta arma bélica de longa distância. Para uma pessoa que está a metros de distância, você pega a lança, joga ela para atingir uma pessoa que está a longa distância. O que é isso, Jesus? Que mistério é esse? Aí o Espírito Santo dizia assim a mim: sabe qual é a ferramenta que eu te dei de longa duração? Oração. O que é a lança, evangelista Tiago? A oração. Porque tu está aqui, mas quando tu coloca os pés para trás, e o diabo tem medo de quem anda com o pé para trás. Quando tu coloca os pés para trás, o diabo já olha que tu tá com a lança na mão. E tu vai jogar a lança. E isso vai ter um efeito na dimensão espiritual. Tu tá no mundo físico mandando comando pro mundo espiritual. A lança tá na tua mão. E Deus está dizendo, a lança vai ser jogada. E quando ela for jogada, vai atingir alguém. Aí tu tá aqui, tu tá orando por alguém. Jesus visita lá no hospital. Tu tá aqui com a lança na mão, aí Deus te dá força para tu orar. Jesus, hoje eu tô tão fraquinho, mas mesmo assim eu vim para tua casa. Eu tô fraco, mas eu vim para tua casa fazer uma obra. Mesmo assim eu tô orando por quem eu deixei em casa, por quem tá no hospital, por quem tá preso. Aí tu tá aqui com a lança na mão, no mundo físico, mandando pro mundo espiritual. E agora a lança vai chegar lá dentro do presídio. Olha pro teu irmão e diz assim para ele: usa a lança. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: usa a lança. A oração é a chave da vitória. A oração é um termo que vem do latim, significa oratio, discurso ou prece. Desta forma, a oração ela é um discurso no qual Deus é a única plateia. Mas oração não é apenas isso. Oração é a junção de duas palavras. Quantas palavras? Quantas palavras? Eu só vou passar para quem quer pegar. Oração é a junção de orar mais ação. Tem gente que está orando, mas não está agindo. Tem gente que está agindo, mas está orando pouco. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: ora e age. Está fraco. Diz assim para ele: ora e age. Age e ora. Mas na Bíblia os heróis da fé oraram. E como oraram? Quando a gente lê Êxodo capítulo de número 34, versículos de número 6 e 7, a palavra do Senhor vai dizer que Moisés orou e Deus lhe concedeu as segundas tábuas da lei. Quando a gente lê Josué capítulo de número 10, versículo de número 13, o texto sagrado vai dizer que Josué orou e o sol e a lua parou. Quando a gente lê Juízes, quando a gente lê Primeiras Crônicas,
a gente vai ver que Jabes vai fazer uma oração tão linda. Ele vai dizer: Senhor, se os meus termos amplificares e a tua mão for comigo e fizeres com que do mal não seja aflito. Deus não esperou nem Jabes terminar a oração, e Deus respondeu a oração de Jabes. Jabes significa sequidão, Jabes significa deserto, Jabes significa escassez. Para que a sua mãe lhe desse esse nome, ele não deve ter representado nenhum tipo de alegria para a sua família, porque o filho recebia o nome de acordo com o contexto em que nascia. Então ele não representou alegria, ele representou um momento de tristeza na vida da família. Só que como Jabes está orando para Deus mudar o quadro da situação, como Jabes está orando para Jesus, para Deus mudar o cativeiro, a palavra do Senhor vai dizer: e o Senhor ouviu a oração de Jabes. Aí o texto vai dizer, segundo as Crônicas, capítulo de número 4, versículos de número 9 e 10. O versículo 10 vai dizer assim: e Deus ouviu a oração de Jabes, e Jabes foi o mais ilustre no meio dos seus irmãos. Vai pesquisar aí no Google o significado de ilustre: uma pessoa célebre, notável, com características dignas de louvor. Ei, Deus te chamou para você estar em cima. Deus te chamou, foi para te exaltar, foi para te honrar. É você que fica aí: ai meu Deus, eu vou morrer nessa prova, eu vou morrer nesse vale, eu vou morrer nesse deserto. Sabe por quê? Tu fica aí churumingando nessa prova, é porque tu não está usando a lança. Porque quando tu começar a usar a lança, que é a oração, o cativeiro vai mudar. Quem crê no Deus que muda cativeiro através da oração? 1 Reis, capítulo de número 18. Elias está em cima do Monte Carmelo. Os profetas de Baal oferecendo sacrifício. E agora o texto sagrado vai dizer que os 850 profetas, eles vão oferecer sacrifício até o meio-dia, e nada de resposta. De meio-dia eles olham para ele e dizem assim: olha, aproveita que o altar já está pronto. Isso aqui é altar manipulado, manipulação de altar. Aproveita que o altar da gente está no texto. Aproveita que o altar da gente já está pronto. Usa aqui mesmo as lenhas daqui, o holocausto daqui, o altar já está todo certinho. Elias disse: não. Ele foi para onde? Olhou de lado o altar do Senhor, que estava Tu tá lembrando do altar? Tu tá lembrado do altar? O altar que está esquecido. A ferramenta que tu usava, o que tu fazia dentro da igreja, o ministério que ele te confiou, está esquecido, está quebrado. Aí sabe o que Elias vai fazer? Elias vai pegar 12 pedras, vai consertar o altar, porque Elias sabia que Deus não responde a altar manipulado. Deus responde ao altar que está consertado. Elias conserta o altar, corta a lenha, bota a lenha em cima do altar, corta os pedaços do animal, do holocausto, bota em cima da lenha e diz assim: vamos dificultar. Joga água. Joga água. Joga água. Por quê? Porque depois do conserto tem que ter a purificação. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: depois de consertar o altar tem que purificar ele. Tirar as impurezas, tirar a poeira, tirar a podridão, tirar as catrevagens, tirar tudo que não presta. Primeiro conserta, depois lava. Primeiro conserta, depois purifica. Agora esquecido e escanteado o altar do Senhor não ficará. Levantou o altar, purifica o altar, molha tudo, abre uma vala em redor do altar, tome água para cima até encher a vala e encharcar o holocausto. Vamos dificultar. Se Deus é Deus, ele vai ter que responder. Elias vai fazer. Elias vai mandar mensagem no WhatsApp para a irmã fulaninha, irmã cicraninha. Vai. Elias vai mandar mensagem no Messenger, no direct, para a irmãzinha mandar uma caixa de fósforo para ele acender, um isqueiro, alguma coisa assim, um pedaço de papelão para melhorar, uma bolsa para pingar em cima do altar, Tu tá pedindo a pessoa errada. Tu tá mandando mensagem para a pessoa errada. Tu tá interagindo com a pessoa errada. Sabe por quê? Porque enquanto tu tá conversando com quem tá aqui embaixo, essa pessoa pode até te ouvir, mas ela não vai resolver teu problema. Agora manda a lança para cima para tu ver se ela não desce.
Não, tu não tá entendendo não, só Maiara entendeu. Tu manda a lança pra cima pra tu ver se ela não desce. Agora enquanto tu tá jogando pra frente, a lança não vai pegar em ninguém. Vai pegar e pode até matar alguém. Agora manda pra cima pra tu ver se ela não tem resposta. Elias disse assim: eu vou mandar a lança pra cima. O que é lança? Oração. Toma uma oração pra cima. A oração não durou muito tempo não, porque quem não manipula o altar não precisa fazer muita coisa. Sabe o que é que Elias vai fazer? Elias vai dizer assim: Senhor, uma oração simples, não precisa de muita maracutaia nem muito marabalismo não. Ele vai dizer assim, ó: Senhor, se tu és o Deus deste povo, responde-nos com fogo. E o fogo consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu a água que estava sobre a vala. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: começa a orar, conserta o altar, purifica o altar, que Deus ele vai começar a consumir tudo que não presta e ainda vai mostrar que Deus é na tua vida. Sabe por quê? Porque quando o fogo pegou no altar que consumiu tudo, aí o povo começou a gritar: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Ei, deixa eu liberar uma palavra profética de Deus sobre a sua vida. Quando você orar, quando tu jogar a lança pra cima, que a resposta descer, quem olhou tu na situação difícil, quem olhou o altar desconcertado, quem olhou o altar sujo, quem olhou o altar só com a lenha, com o holocausto, agora vai ter que ver o altar consertado, o altar purificado, o altar com fogo, e vai ter que olhar para o teu altar e dizer: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Ei, tu ora no secreto e Deus te responde publicamente. Sabe o que foi que Jesus disse? Mateus capítulo 6, versículo 6: e quando entrares no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai em secreto, e aquilo que o teu pai vê em secreto, publicamente ele te responderá. Diz assim pro irmão que está do teu lado: ora no secreto, que ele vai mostrar que ele é na tua vida no público. Tenha caráter e ele vai te dar reputação. Tenha origem e profundidade, que ele vai te dar nome e vai soprar. Eu honro meu servo porque meu servo me honra. Eu honro a minha serva porque a minha serva me honra. Eu honro ela porque ela me honra. Eu opero na vida dela porque ela faz a obra com amor e com vontade para mim. Vá pra guerra, mas vá pra guerra com vontade. Vá pra guerra, mas vá pra guerra porque você tem vontade de guerrear. Não foi porque pastor pediu, não foi porque pastora pediu. Não é para agradar pastor, não é para agradar pastora, não é para agradar evangelista. É porque você tá fazendo para Jesus. Se quiser aplauso de homem, você pode até receber, mas o teu galardão vai ser esse. Agora, se tu fizer para o céu sabe te recompensar. O segundo homem, e eu finalizo. O nome do homem, Eleazar. Só que Eleazar, ele não é habilidoso com lança, mas ele é habilidoso com espada. E a bravura de Eleazar era tão grande, a vontade de Eleazar guerrear era tão grande, que quando ele pegava na espada, diaconisa Roberta, ele pegava na espada com uma força tão grande. Ele pegava assim, ó, no cabo da espada com uma força tão grande, porque se ele soltasse morria. E eu já disse a você que se ele perdesse a batalha, ele ia perder tudo que tinha, ia perder nome, credibilidade e recurso, ia voltar para a mesma situação de quando ele encontrou com Davi na caverna de Adulão. Ele ia para a guerra, e naquele dia o texto vai dizer que ele guerreou tanto, ele apertava a espada com tanta força que deu uma cãibra na mão dele. E a espada ficou colada na mão. Sabe qual é o tema dessa mensagem? Os segredos para vencer batalhas espirituais.
Primeira ferramenta, lança, oração. Segunda ferramenta, espada. Sabe por que tu tá perdendo tanta batalha, tanta guerra? Porque tu tá falando muito e tá orando pouco. Sabe por que tu tá perdendo tanta batalha, tanta guerra? Porque tu tá falando muito e tá usando a espada pouco. A espada, ela tem que se tornar tão íntima de você que ela tem que colar na sua mão. E o texto vai dizer assim, ó: e a mão de Eleazar estava cansada, a ponto de a espada colar na sua mão. Ele foi para a guerra e a espada colou. E o que é espada? A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra. E o que é a palavra? A fonte da ordem criada. É a origem de chamada ao serviço. É o conteúdo da mensagem profética. É a revelação de Jesus Cristo. O que é mais a palavra, evangelista Tiago? Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada afiada de 2 fios. Ela define ossos, define medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O que é mais a palavra, evangelista Tiago? O meu amigo Jeremias, profeta das lágrimas, quando ele tentou se distanciar da espada, quando ele tentou se distanciar da palavra, Jeremias olha para Deus e diz assim: eu não quero mais profetizar, eu não quero mais pregar, eu não quero mais a espada. Aí a Bíblia vai dizer que alguns minutos depois a ansiedade veio no coração dele, ele não aguentava mais ficar sem profetizar, e ele descreve no seu livro dizendo: a tua palavra me incomodava e ardia como fogo dentro dos meus ossos. Aí depois ele vai descrever, capítulo 23, versículo de número 29: a tua palavra é fogo e é martelo que quebra todas as pedras. A gente vai ler o texto de Salmos 119, 103 e o 105. 103 vai dizer assim: a tua palavra, ela é mais doce do que o mel. 105 vai dizer: a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O profeta messiânico escreve no capítulo 55, versículo 11 e versículo 12: assim como cai a chuva e a neve do céu e para lá não torna, assim será a tua palavra, ela não voltará para ti vazia, antes fará aquilo que te apraz. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: a tua mão está cansada, mas a espada tem que colar. Não, olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: a tua mão está cansada, mas a espada vai ter que colar. Cola a espada na cabeça, cola a espada no coração, cola a espada na mão. Deus vai usar a espada que está na tua mão, e essa espada vai fazer um estrago no inferno. Olha para o teu irmão e diz assim para ele: tá cansado, mas a espada vai ter que colar na mão. A mão deu cãibra, não tô aguentando mais, mas você aguenta mais um pouquinho. A espada vai ter que colar, porque se a espada estiver colada com você, você não desvia o alvo, você não fica perdido, você não se desespera. Se a espada colar, Deus te honra. Aquele que medita na lei de dia e de noite será próspero. Josué, capítulo 1, do 7 ao 9. Medita na minha lei, a espada colada de dia, a espada colada de noite, a espada colada de noite, a espada colada de dia. Porque quem tem a espada colada na mão não perde batalhas espirituais. A partir de hoje, se apegue com a oração. Lança, que vai chegar lá. A partir de hoje, se apegue com a espada, ao ponto de ela colar na sua mão.
mas você vai ganhar batalhas espirituais. Segundo as Crônicas 15:7, não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma ré com a espada vai colar, mas você não vai perder a guerra. Finalizo agora. O texto vai mencionar um homem valente de Davi. Qual era o nome do homem? Samá. Samá, ele não vai ter uma ferramenta específica, mas ele tinha algo muito bonito. Por quê? Porque quando os filisteus chegaram para tomar um pedaço de terra, diga assim comigo, um pedaço de terra. Diga assim comigo, não era uma terra, era um pedaço de terra. Um terrenozinho pequeno. Era um pedaço de terra. Não era uma fazenda grande, era um pedacinho de... Os filisteus estão descendo, Samá, corre! O povo começa a correr. O povo corre. E Samá disse: quem é que vai correr? Eu? Se eu correr, eu vou voltar para aquela situação que eu estava. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo aqui nessa noite? Se tu baixar o nível, tu vai voltar para onde tu estava. Tu tem que se manter na guerra. Tu tem que se manter na batalha. Mas todo mundo está correndo, mas você fica. Porque eles vão voltar para o nível que começaram. Agora você vai permanecer ou vai crescer. Vai estar no nível que Deus te colocou, vai alcançar níveis de superioridade. Todo mundo está correndo. Corre, Samá. Samá disse: corre vocês, eu vou pegar a espada, vou pegar a lança, vou pegar o escudo e vou defender este pedaço de terra. Aí gritou um assim de longe: ei, para de guardar isso daí é só um pedacinho de terra. Aí parece que vejo o Samá olhando, vendo os filisteus descendo, o povo correndo, Samá no meio do terreno, do pedaço de terra. Aí Samá grita assim: ei, é um pedaço de terra, mas o pedaço de terra pode até ser pequeno, mas ele é meu. Que é isso, evangelista? O que Deus me deu é pequeno, mas é meu. O que Deus me deu é simples, mas é meu. Desiste disso daí. Tu não tá vendo que não vai dar certo? É pequeno, mas é meu. É um pedaço de terra, mas eu vou defender o pedaço que Deus me deu. Se Deus me deu um pedaço, é porque Deus sabe que eu não aguento com o inteiro. Deus me deu um pedaço. Se Deus me deu um pedaço, eu vou tomar conta do pedaço que Deus me deu. É pequeno, mas eu vou defender. Pega a espada, cola a espada na mão, pega a lança e defende o que é teu. Senão tu vai voltar para o nível da onde tu viesse. Segura a espada, segura a lança, segura o escudo. Aí nesta noite assim diz o Senhor dos Exércitos: você chegou aqui hoje vestido, mas você sairá daqui hoje revestido. Como assim, evangelista Tiago? Eu vim de paletó, vim de camisa, vim de calça, vim de sapato. Mas tu vai sair daqui revestido com o quê? Capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, cinto da verdade, espada do Espírito e sapatos da preparação para o evangelho da paz. O pedaço de terra é pequeno, mas é meu. Sabe o que eu aprendo com Samá? Enquanto todo mundo está correndo e negando a terra, Samá disse: eu sou dessa terra aqui. A terra é pequena, mas eu nasci aqui. Aqui é minha origem. Tem tanta gente que quando vê a prova quer fugir das origens. Tem tanta gente que quando vê a prova chegando, ele quer fugir da terra que Deus deu a ele. Ele quer jogar tudo para fora. Ele quer jogar tudo fora. Ele quer acabar com o ministério, quer acabar com um pedaço de terra que Deus deu a ele. Ei! Samá não tinha grandes ferramentas na sua mão. A espada não colou na mão dele. Ele não tinha grande habilidade com lança, mas ele era fiel. A terra era pequena, mas ele não foi infiel com a terra.
ele não negou seus princípios, ele não negou seus valores, ele não negou a sua fé. Ele disse: todo mundo está indo embora, mas eu fico. Se vocês estão querendo ir para o inferno, vá-se embora junto. Agora eu vou ficar aqui. Eu vou guerrear pela terra. Eu vou guerrear por Canaã. Canaã é minha. Não perca aquilo que Deus te deu. Zele pelo que Deus colocou na sua mão. Use a lança, use a espada, seja fiel, e Deus vai te honrar. E você vai vencer batalhas espirituais pequenas, e você vai vencer batalhas espirituais grandes. Amém? Que Deus abençoe. Vamos se colocar.